Hoje o assunto é Devassos no Paraíso, livro de José Silvério Trevisan. Eu estou aqui em mãos com a quarta edição, revista atualizada e ampliada. Vamos falar um pouco desta obra, mas logo só depois da nossa vinhetinha. Esse livro também poderia ter recebido o título de A História da Homossexualidade no Brasil, né? Devassos no Paraíso. É um livro que busca resgatar a história da comunidade gay dentro da história do Brasil, desde o momento do descobrimento até os dias atuais. Ela é uma edição, portanto, atualizada, porque pelo que eu sei, a primeira edição é bem mais antiga do que essa, né? E nós temos aqui um livro que saiu recentemente, que está aí à disposição para a gente ver, e ele vai trazer, entre outras coisas, um pouco, por exemplo, dessa coisa horrorosa que foi a era do Bolsonaro, vai trazer assim um pouquinho sobre as movimentações que teve na cultura de massa, que nem o Big Brother aqui no Brasil, mas de qualquer maneira, ele começa desde lá do Brasil Colônia, falando dos primeiros registros da população, né, de fatos normalmente encarado como delitos, né, porque a homossexualidade era tida como delito naquela época, até os dias atuais. Ele vai trazer também o surgimento da militância gay no Brasil. Então eu acredito, para as pessoas que têm interesse para militância, para as pessoas que têm interesse acadêmico, esse livro pode ser bastante útil, porque ele vai trazer todo o nascimento, né, das primeiras tentativas de organização da comunidade gay em torno de um jornal de pequena tiragem que o João Silvério Trevisan fazia parte, né, o autor do livro fazia parte, que era um dos redatores, uma das pessoas que contribuíam para o jornalzinho O Lampião, toda a perseguição que ele teve, vamos dizer assim, os paradigmas que na época foram vencidos por meio desse jornal, O Lampião, e até chegar no amadurecimento do movimento gay com as paradas, com a Parada Gay de São Paulo, que é uma das maiores paradas do mundo. Mas não é um livro que fala só sobre o ativismo político, ele vai falar sobre a vida gay, a expressão gay nas artes, por exemplo. Ele vai falar muito sobre teatro, sobre cinema, vai falar sobre música, vai ser comentado várias personalidades do universo musical, tanto de gays como de lésbicas e de transexuais. A gente percebe assim, em termos de linguagem. O autor, ele é de uma geração, o João Trevisan deve estar com quanto agora? Deve estar por volta de uns 70 anos, ele deve ter 70 e tantos. Se bobear, está chegando perto dos 80, né? E o João Trevisan, você percebe que a linguagem dele ainda não assimilou. Então, se você é uma pessoa que está dentro da militância, você vai estranhar ele falar, por exemplo, o travesti. Hoje em dia a gente fala a travesti. Ele fez a revisão e, pelo que eu entendi, ele não quis mudar com a forma antiga de dizer as coisas, porque seria também uma forma de deixar o registro da transformação que nós tivemos da linguagem dentro da própria comunidade gay ao tratar dos assuntos. Então é um livro que aborda tanto o homossexualismo, o gay, como também as mulheres lésbicas e as pessoas trans, por exemplo, também são de certo modo contemplados com essa obra. Ainda mais quanto ao estilo, o que eu posso dizer do livro? Que ele faz muito comentário no campo político, eu concordo com ele em quase tudo. Ele faz críticas à direita e à esquerda, concordo, a direita e a esquerda merecem crítica quando o assunto é homossexualidade. Nós sabemos que a direita tende a manifestar mais homofobia do que a esquerda, e isso também ele comenta, e ele, ao criticar a esquerda, e ele está certo, vou aqui reforço, ele está certo criticar a esquerda, eu percebo nele um certo tom de mágoa ao falar do assunto. Muito provavelmente devido aos fatos que ele vivenciou lá na época, principalmente na época da ditadura, porque ele sabe que existe homofobia forte dentro da esquerda, né? Não adianta a gente ignorar, porque conversando com pessoas de esquerda, por uma questão de assimilação da própria homofobia corrente, existe sim. Mas eu percebo assim que o João ele ficou meio que machucado, né? Até por excesso, talvez porque a gente espera que a esquerda
ela seja muito mais pronta a entender os desejos, as demandas da comunidade gay, já que a esquerda ela busca a justiça social, e nós sabemos que quando nós estamos analisando pelo viés das intersecções, a intersecção, aquele conceito, né? Por exemplo, uma pessoa negra sofre muito preconceito, mas se for uma mulher negra, ela vai sofrer mais preconceito do que uma pessoa só negra. Se essa mulher for lésbica, essa mulher lésbica e negra vai sofrer mais preconceito, vai ter mais privação, acesso aos espaços sociais do que uma mulher simplesmente negra. Porque aí você tem uma somatória, né, de fatores e vai pesando, né? Então aí de repente você percebe que tem muita gente na esquerda que acaba moralizando a questão da homossexualidade e não consegue entender além da agenda, né, a agenda de lutas dos homossexuais, da comunidade gay, e não consegue, vamos dizer assim, ter esse espírito de solidariedade, né? Ou seja, existe um viés moralizante dentro da esquerda. Eu acho que essa mágoa, de certo modo, apesar de justificável, acabou pesando um pouco na obra do João Trevisan, né? É um livro que tem bastante ilustrações, né? Vai mostrar a questão do homoerotismo, várias situações da aplicação da arte em determinados momentos. Então ele é um livro bastante extenso, mas ele tem vamos dizer assim, adendos, onde você tem uma sequência de imagens, né? Você tem aqui toda uma sequência de imagens relativa à homossexualidade. Ele fala também da Laerte, né? Ele comenta a transição da Laerte, quando ela se assume como uma mulher trans, né? Que é a cartunista, que é uma mulher trans. É um livro também, então eu acho assim, bem interessante, vale a pena ter em mãos. Em termos de estilo, eu acho o estilo dele razoavelmente fácil de ler, não é aquele estilo rebuscado ou uma escrita poderosa, assim, em termos de genialidade, mas é um bom estilo, e eu acho que é um livro necessário, é um livro importante, que marca território e que faz aquilo que deveria ser feito com mais frequência, deixar visível as personalidades gays, lésbicas, transexuais, as personalidades que fazem parte da nossa comunidade e que te deram valiosas contribuições, porque a sociedade é feita por pessoas, as pessoas elas são diversas e a diversidade racial, sexual faz parte dessa construção social. Dentro do que a gente tem de positivo ou negativo, todos nós a construímos e não é justo o apagamento que é comum a ser feito com as pessoas divergentes dentro das normatividades heterossexuais. Então fica aqui a dica, né? Os Devassos do Paraíso, que perfeitamente poderia ser chamado de A História da Homossexualidade no Brasil. Tá assim, o subtítulo, né? Então, Devassos no Paraíso, a homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. Então, aí seria uma história da homossexualidade no Brasil. Tá bom, gente? Grande abraço, um beijo, até mais. Sabia que eu estava até com um pouco de saudade de falar de literatura, fazia bastante tempo que eu não comentava nada de livro, né? Fui!